Boa tarde. Em primeiro momento, eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui para ouvir as falas dessa mesa. Agradecer aqui aos participantes da mesa, Michele, Kels. Essa é a segunda mesa da sexta jornada do Grupo de Pesquisa Literatura e Dissonâncias da UF. O título da mesa é A Prosa Encontra o Teatro. Eu vou ler rapidamente aqui a pequena biografia de Michele. Certo? Michele. Eu, inclusive, olha, eu pedi para ajuda para o André, que ele tinha feito uma leitura, a Michele é a grande parceira aqui do programa de pós-graduação e do grupo de pesquisa, ele é participante do grupo de pesquisa, e ele fez uma vez que eu li, eu falei, tem aquela que você leu, que aquela estava muito boa, e aí tá cheio de francês aqui, aí como eu coloquei no meu látis que eu lia francês básico, e depois eu fui vendo que se eu lesse isso tudo aqui sendo gravado, eu teria que tirar do meu látis qualquer coisa relacionada a francês, eu tentei traduzir, se tiver alguma coisa errada, você... Porque aí também eu tenho que tirar, ler e compreende, né? A sua também eu vou ler em seguida, eu fiz aqui um apanhado, tentei fazer um apanhado que minimamente fizesse jus a todo o trabalho que você fez e faz. Então, Michele Garcia é professora adjunta em Literatura Brasileira Contemporânea do Departamento de Português na Universidade Rennes II, na França, e autora do livro, que eu vou traduzir o título, eu acho que ainda não está para traduzir. Não está traduzido. É uma pena, mas... que em português seria Milton Ratum, Identidades, Territórios e Memórias, publicado em 2017 nas edições Presse Universitaire de Rennes, e que ganhou o prêmio de tese em 2015 pelo Instituto das Américas. Michele é membro da equipe de pesquisa do ERIMIT, equipe de pesquisa Interlong, Memórias, Identidades e Territórios, da Universidade Rennes II. E o eixo REEHL, pesquisa sobre os espaços hispanofônicos e lusofônicos do Grupo de Pesquisa Historiografia Literária, Cânone e Ensino de História da Universidade de Brasília. E aí eu aproveito para fazer o agradecimento, que a sua presença muito abrilhanta o nosso grupo de pesquisa, do Grupo de Pesquisa Literatura e Dissonância da Universidade Federal Fluminense, e pesquisadora associada da CAPES Print UF, e o Print é o Programa de Internacionalização da CAPES no Brasil, e novamente, agradecimento muito em nome da UF. Não sou professor daqui, mas já fui estudante. Com certeza, essa sua parceria é muito importante para o nosso desenvolvimento. Com a pesquisa, né, o programa História, Circulação e Análise dos Discursos Literários, Linguísticos, Artísticos e Sociais da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. E aqui ao meu lado está a Kelsey. Kelsey, eu fiz uma pesquisa, tentei compilar tudo que você... Tudo não, né? Não ia dar conta, mas várias coisas muito interessantes que eu fui achando, eu fui colocando aqui, mesmo que não tivessem diretamente relação, porque é uma vida, né? E acadêmico é mais fácil, né? A gente é mais sucinto, mas de uma atriz, o que ela traz é a vida, né? Eu acho. Então, Kelsey é atriz, mas também é formada pela Escola de Teatro Martins Pena, e é muito importante a gente sempre falar da importância dessa escola de teatro para o teatro brasileiro, para o teatro carioca, né? Quisera que houvessem muitas outras, e também graduada em Arquitetura e Urbanismo. Entre 91 e 93, trabalhou como técnica de dinâmica educativa do Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Nos 3 anos seguintes, foi assistente de direção do espetáculo Sermão da Quarta-feira de Cinza, do diretor Moacir Chaves. Na televisão, trabalhou como assistente de cenografia na Rede Globo, de 2000 a 2002, em programas como TV Globinho e Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, essa readaptação que teve agora dos anos 2000. Participou do elenco da série O Quinto dos Infernos, de Carlos Lombardi. Em 2008, participou da telenovela Três Irmãs. Em seguida, em 2014 e 2015, Império, de Agnaldo Silva. Em 2018, da novela O Segundo Sol, com o personagem Nice, mas recentemente, em 2019, na adaptação do formato televisivo do romance Éramos Seis, de Maria José Dupré, né, que é uma escritora, uma romancista, e aí a gente faz o registro do nome dela enquanto reconhecimento da escrita feminina, né? No cinema esteve no elenco de curtas-metragens, como Lápis de Cor, de 2010, de Alice Gomes, e O Casamento de Mário e Fia, de 2012, de Paulo Raum. Em longas, atuou em 2012 em filmes como, por exemplo, Flores Raras, baseado
numa história de amor real entre a poetisa americana Elizabeth Bishop e a arquiteta brasileira Lota Macedo Soares. Entre 2013 e 2016, Kelsey participou da peça Incêndio, com direção de Aderbal Freire Filho. Nesse meio tempo, em 2015, atuou como protagonista do espetáculo Por Amor ao Mundo, o encontro com Hannah Arendt, dirigido por Isaac Bernet. 2 anos depois, fez parte do elenco de Tom na Fazenda, do diretor Rodrigo Portela. E, para fazer o registro, já recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio Shell, 2 prêmios APTR, 3 prêmios Senin, e já houve indicações para outros prêmios, como, por exemplo, o Prêmio Bambembe, o Prêmio Extra e o Prêmio Melhores do Ano. Bom, boa tarde, gente. Desculpem o meu atraso, mas acabou que cheguei na hora, né? E é engraçado a gente ouvir alguém lendo a biografia da gente, parece que está falando de uma outra pessoa. É muito curioso. Adorei isso. Depois eu vou trazer alguns dados aqui. Eu fui construindo, né, fui pesquisando para fazer a biografia. Eu achei elementos aqui fantásticos que dizem tudo da formação, até enquanto artista, talvez. E minha pergunta depois vai ser nisso. Mas eu acho que a gente começa com você falando mesmo. Muito obrigado pela participação. A fala é sua. Bom, então vamos lá agora oficialmente. Então, é curioso, porque quando eu recebi o convite para vir para cá, tem 2 espetáculos em especial que não estão nessa pequena biografia e que talvez seja os que eu mais tenha me aproximado desse casamento entre literatura e teatro. São 2 projetos meus, pessoais, as 2 minhas primeiras produções em teatro. Depois disso eu fiz uma terceira, que aí depois eu acabei indo atrás dos convites da vida, acabei não retornando para isso. Que são A Confissão de Leontina, de Lígia Fagundes Telles, e Sapatinhos Vermelhos, que é uma adaptação de 2 contos do Caio Fernando Abreu. E são, não sei se era exatamente para entrar direto nesse assunto, mas é curioso, porque as 2 foram experiências que eu vivi muito próximas uma da outra, e as 2 radicalmente diferentes. Porque o Leontina foi uma adaptação no sentido do suporte de linguagem, né? de estar, não ser um texto escrito, de estar em cena, mas não teve adaptação da literatura para o palco. Como é um conto narrado em primeira pessoa, e a Lígia escreve como se fosse realmente um personagem vivo, é uma coisa que alguns autores têm essa qualidade específica, e ela tinha, né? Tem, você está aí. Leontina a gente fez tem 2 versões do conto que eu fui descobrindo nessa pesquisa, uma mais antiga e outra mais recente. A gente fez um pequeno recorte de pegar trechos de uma e de outra, que mais nos convinham, mas todas as falas foram ditas em cena, direto do texto escrito na literatura. Né? Não teve uma adaptação dramatúrgica. A dramaturgia foi feita só em recorte. Né? Então, a gente obedeceu os 7 movimentos do conto, a gente obedeceu a história da personagem, a gente fez na cronologia que ela propõe, e é como se eu vou para o palco e falo aquele texto como meu próprio. Né? E logo depois, foi o quê? Imediatamente eu fiz essa adaptação, quer dizer, eu fiz esse projeto da adaptação de 2 contos do Caio Fernando Abreu, que foi radicalmente diferente, porque aí entrou um dramaturgo que usou os 2 contos como suporte, e aí fez uma história eram contos que não tinham diálogos, não tinha nada, foram criados diálogos para mim, para uma outra atriz em cena, e era o suporte. Então, são 2 experiências radicalmente diferentes, assim, para mim como atriz, sabe? Eu estou olhando para você, eu tenho que olhar para vocês, né? Eu acho que eu estou... não. Pois é. É um tempo... por contingências da vida, até por uma pandemia do meio, eu estou um tempo sem estar no palco do teatro, né, que é uma coisa que eu tenho feito os últimos... Ano que vem eu vou fazer 30 anos de profissão. Eu acho que o maior período que eu fiquei longe do palco foi esse, porque eu sempre me andei um trabalho no outro, quando não estava fazendo todos ao mesmo tempo. Né? E aí eu esqueci disso. Perdão. Então, assim, e que é uma coisa, que é um casamento, que assim, muita gente investiga isso. Por exemplo, eu trabalhei com o Aderbal em Incêndios. O Aderbal é o mestre disso, né, do que ele chama de romance em cena. Né? Ele já fez várias transposições de romances direto para o palco, né? sem adaptação, inclusive. O romance mesmo dito como ele é. Né? Então, não sei, eu parei aí. Agora eu me perdi, vou falar bobagem, me perdi no meio. Então, assim, eu tenho agora, pensando no que eu vou fazer agora, depois de todo esse momento, né, que a gente viveu mundialmente, no Brasil, o que fazer, eu me lembrei de um conto do Kafka, aquele do trapezista, que há muitos anos eu alimentava o desejo de fazer,
e talvez eu venha a ele. Então, curiosamente, nesse meio tempo, veio esse convite para estar aqui de novo no nosso namoro com a literatura, né, com o teatro. Acho isso sinal de onde, né? Sei lá. Algum sinal. É um bom sinal, imagino que é um bom presságio. Esse furo de reportagem ainda, nossa, ainda estou tá muito embrionário. Não, tem assim, tem uma coisa do Leontina, eu li o primeiro conto, eu conheci numa coletânea de literatura feminina brasileira, né? Eram só trabalhos de mulheres na casa era uma biblioteca do avô de Paula Sandrone, o Astrégésimo de Ataíde. E aí eu estava ensaiando um trabalho lá, um espetáculo de teatro, e aí, mentira, eu estava ensaiando não, eu estava grávida, encontrando com um amigo meu, pensando, prospectando trabalhos futuros para depois que o Pedro nascesse. E aí eu dei de cara com esse conto. E é muito engraçado que quando a literatura realmente tem um... que eu acho que isso é uma das maiores dificuldades da transposição, porque ela tem um poder mágico de você lê e você cria os universos, né? Se é um bom autor, você cria milhares de cenários, de universos de coisas. Quando você coloca isso no teatro, você corporifica. Você faz um recorte de leitura, né? Você tira do espectador a possibilidade dele próprio imaginar seu personagem, né? E tira, é uma outra maneira de ver. E isso mas quando eu li, eu dei de cara com o conto, eu me comovi tanto que na terceira página eu estava em prantos com aquela história. Porque, de alguma maneira, eu reconhecia aquela personagem, sabe? Em história pessoal, em mim, na vida e tudo. E aí, essa foi a minha maior dificuldade, como é que eu vou dizer, de não pecar por eu querer fazer uma coisa de uma visão pessoal minha daquilo, deixar que o texto me invadisse mais do que eu criasse nele, né? Eu falei, eu vou usar essa minha primeira intuição e essa minha primeira percepção e tentar. E aí, o diretor, o Antônio Guedes, que é professor colega de vocês, na UFRJ, que hoje em dia é coordenador, acho que até de grupo lá, do departamento, ele foi muito sensível para também não... Então, a gente fez uma coisa que era um espetáculo simples. A crítica, na época, falava que o espetáculo tinha uma austeridade, né? Que é curioso, mas tinha isso mesmo, tinha uma limpeza visual, uma limpeza de gestos, uma limpeza de movimentos. E aí eu vivi uma das experiências mais estranhas da minha vida e fantásticas, que foi a própria Lígia ir assistir no teatro, sem avisar ninguém que ia. Ela leu a crítica da Bárbara Leodora, que foi muito elogiosa na época, comprou o seu ingresso e foi para o teatro com o jornal embaixo do braço. E eu soube, 5 minutos antes de entrar em cena, que ela estava lá. Porque não deu, porque então meu marido na época, irmão de Dona Paula, virou para mim e falou assim, olha, tem que te avisar porque você vai ver, porque eu fazia a peça direto para a plateia, a Lígia está aí. Caramba! Mas essas mágicas que acontecem, né? Nesse dia, foi o dia que eu menos me preocupei com o que estava acontecendo, né? Eu falei, bom, já que tá aí, vamos lá. E aí aconteceu, vou contar, gente, tá? Não é autoelogio, não, tá? Porque realmente eu vivi isso, então eu vou contar. Que aí ela estava lá e o espetáculo foi muito especial nesse dia, muito pela presença dela. E aí, quando acabou, eu fui agradecer, né, a presença dela, para quem ainda não tinha percebido, que eu estava muito comovida com a presença da autora, que esse é um dos dias mais emocionantes para mim no teatro, papapá. Aí estavam todos de pé esse dia, realmente o espetáculo tinha sido muito potente, e ela começou um discurso, dizendo, não, para mim, uma das noites mais emocionantes, porque eu vi a minha personagem ali. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. E aí foi assim, aí depois ela mandou nota para o jornal, foi uma coisa assim, dizendo que a personagem dela, foi um acontecimento. Aí eu falei, caramba, tenho isso no registro da minha história, que incrível, maravilhoso. Semana seguinte ela voltou. Aí eu falei, por que ela voltou? Porque tinha sido tão bonito, tão especial, por que ela voltou? E, obviamente, não foi a mesma coisa. Claro, porque aí eu briguei, eu era muito mais jovem na época, muito menos experiente, eu tinha uma cobrança sobre o meu trabalho muito maior do que eu tenho hoje em dia. Então, eu olhei e falei, o que eu vou fazer hoje? E aí foi o espetáculo todo enrijecido, querendo reproduzir uma coisa que eu jamais conseguiria, né?
E, enfim. E ela não, e ela quis almoçar comigo no dia do espetáculo, ainda teve isso. Então eu dormi, acordei com... Não consegui nem concentrar, foi uma coisa realmente desesperadora, assim. E, enfim, mas pelo menos tinha ficado o registro anterior. E na história lá dos Sapatinhos Vermelhos, que foi um projeto que eu não imaginei que fosse acontecer o que aconteceu, também teve uma outra experiência muito radical, que o espetáculo foi feito numa casa, né, num casarão. Então o público era muito, a gente fazia tudo muito teatral, no sentido de, com todos, porque o Leontino tinha uma coisa, aquela brincadeira que às vezes você faz no teatro, de que você está contando a sua própria história, não é de um personagem, né? Quando você se comove com a história do personagem, como você narra, como se você estivesse produzindo o texto na hora. Tem uma diferença grande quando é assim e quando você vai mais para o teatro como uma alegoria, ou como, né? Ou como um discurso mais, enfim, vários outros que não são esse hiperrealismo, né? Hipernaturalismo. E com o público do lado. Então, a literatura ali, que o Caio Fernando Abreu tem uma escrita muito também diferente da Lígia, né? Ali a literatura ela ficou submersa numa escrita dramatúrgica, tanto da nossa atuação, como do próprio texto, como tudo que envolveu, apesar da falsa montagem, da falsa ideia de que a montagem era feita numa casa e que aquilo ali era uma coisa para proximidade. Então, o próximo ficou mais distante do que o no palco, né? Essas coisas mágicas do teatro. Enfim, falei bastante, né? Se tiverem depois perguntas, eu falo. Muito obrigado. Eu acredito que as perguntas surgirão depois, mas você vai falar, pode beber sua água aí, que ainda vai ter muito para dizer. A professora Mihaela, então, eu passo a palavra para a senhora e depois a gente vai às perguntas. Os franceses falam vu para tudo, né? Isso é verdade. Gente, boa tarde a todos. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui também. Felipe falou que a minha presença era importante para vocês. Eu não sei se a minha não é mais importante ainda para mim também, para o meu laboratório, para a França. Enfim, essa troca muito rica que nós tivemos ultimamente com o André, que eu agradeço muitíssimo aqui pelo convite, foi... Pronto, uma das melhores coisas que podia ter acontecido, inclusive também para a nossa situação na França, do Departamento de Português na França, da pesquisa da literatura brasileira contemporânea na França, que vive momentos muito difíceis. A nossa política não é a mesma do que aqui, né? Mas, enfim, é também complicado. Então, para mim, é realmente uma grande, grande oportunidade de poder estar aqui, apresentar um trabalho com vocês e, principalmente, estar incluída, fazer parte agora, né, desse grupo de pesquisa, que para mim é um super desafio, né? E eu vou dizer por quê. Mas, então, antes de tudo, agradecer realmente mais uma vez, Felipe, muito feliz em te conhecer. André, muito obrigada pelo convite. Estar aqui e, ao mesmo tempo, poder estar aqui nesse período. Eu cheguei sábado, então eu consegui acompanhar a apuração no domingo, e era uma coisa que eu nunca poderia ter imaginado, voltar ao Brasil, porque eu estou longe, eu estou afastada há muito tempo, né? Eu venho regularmente de férias, mas... Pronto, tá? Nesse momento propício, para mim, foi muita emoção. E eu estou muito contente, muito esperançosa com o futuro agora desse país e da retomada das nossas relações internacionais, porque é o que faz a gente sobreviver também, internacionalizar, né? Isso é super importante, tem que ser ressaltado. Então, a minha presença aqui, como eu estava dizendo, a minha relação com o teatro, eu não sou do teatro, né? Eu sou realmente da literatura, muito da literatura. Eu desconheço, na verdade, muitas coisas de teatro, mas o André aqui me lançou esse desafio e me disse, não, acho que tem tudo a ver, trabalhar com teatro, literatura. E como eu gosto de desafios, né, então eu aceitei o desafio de descobrir, né, algumas coisas, inclusive a questão da adaptação, né, teatral do romance. Claro que aí vai ser a parte um pouco chata desse trabalho, vocês vão ter que me aguentar. O meu depoimento não vai ser tão interessante quanto o seu. Eu não sou atriz. Eu não tenho casos assim legais para contar de camarim, de palco e de experiências, mas eu tive que fazer, claro, para poder estar aqui hoje, uma pesquisa, né? Pesquisar um pouquinho do que vocês, estudantes, né, da UF aqui, trabalham e que eu não tenho costume de trabalhar. Então, peço perdão pelo início dessa minha fala, que vai ser um pouquinho didática, talvez, demais, né?
porque eu tive que me questionar sobre a questão da teatralidade, né? E por que a gente vai adaptar, e como é que a gente vai adaptar, enfim. E antes de falar do que eu vou falar, do título da minha a Lívia já está rindo, o título da minha comunicação aqui, que inclusive não aparece no programa, é porque eu queria, antes de tudo, também fazer uma pergunta a vocês que trabalham com isso, né? Se alguém aqui tinha conhecimento da adaptação teatral do romance Dois Irmãos, de Milton Ratum. Porque é isso, né? É a questão da minissérie da Globo, todo mundo sabe, né? E também dos quadrinhos, né? Dos Irmãos Gêmeos, né? Mas a questão da adaptação teatral, eu nunca tinha ouvido falar, até realmente aceitar o desafio do colega, mais uma vez, né? E amigo. Faz uma tese sobre isso semana que Ok. vem. É assim que funciona, então. Ok. Então, está explicado. Está explicado. Então, é isso. Me interessou, eu trabalhei, né, como o Felipe ressaltou, eu fiz minha tese sobre uma parte da obra do Milton Ratum. Eu publiquei um livro, né, que é o resultado da minha pesquisa, na França, que eu não traduzi ainda. E então trabalhei bastante com Milton Ratum, inclusive Dois Irmãos, e eu vim descobrir, né, há pouco tempo atrás, que ele foi adaptado para o teatro. Então eu resolvi fazer hoje uma apresentação, claro, uma apresentação que está realmente assim no início, né, com tudo que eu tenho que fazer a mais, né, de pesquisa, enfim. Então é um esboço, tá, que eu apresento aqui para vocês hoje, esperando que a gente possa trocar e que vocês possam me dar talvez mais respostas, porque eu sou muito leiga ainda nesse assunto. Então, para trabalhar aqui essa prosa que vai encontrar o teatro na adaptação teatral desse romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, claro que eu me questionei bastante sobre a questão do teatro como sendo algo assentado, né, nos mitos fundadores da antiguidade, dessa relação que o teatro tem, que é incontestável, com a narrativa, né, com a origem das literaturas, e que, na maioria das vezes, o ponto de partida da criação do processo artístico é o livro, né? Então, essa passagem da narrativa para a peça de teatro é um processo de criação que eu fui descobrir que, na verdade, era muito comum, né? E no qual se costuma adaptar um gênero ao outro, né? Dramatizar, ressaltando também esse teor teatral, né? A teatralidade do romance. Se tornou bastante comum essa arte da adaptação. No Brasil, o que a gente também tem, né, no Brasil, o que chega do Brasil até a França também, isso aí seria outra página, né, outra parte da pesquisa. Nós temos, por exemplo, conhecimento da adaptação, né, de um teatro performático da Casa dos Budas Ditosos, da adaptação do romance de João Baldo Ribeiro, né, Amar, verbo intransitivo, do Mário de Andrade, que são essas peças que ainda chegam na França, né? Mas pouca coisa também chega de adaptação teatral até a gente. E eu me dou conta que não é só lá também, né? Já que aqui muitas pessoas também desconhecem algumas obras que foram adaptadas. Então, essa adaptação teatral, eu me dei conta que ela acontece, ela existe, ela está aí, ela é teorizada, muita gente trabalha com isso. E, apesar disso, eu fui ler, né, algumas coisas para me informar, e eu descobri que ainda em muitas obras críticas parece ainda ser tradição colocar constantemente em oposição essa escrita romanesca e a escrita teatral, né? E, então, pesquisando um pouquinho, né, obras de referência francesa, né, o Étienne Souriau, que escreveu esse livro, 200.000 situations dramatiques, que declara: o romancista só realiza pelo viés das palavras, dos signos escritos, do relato, da narrativa. O autor teatral leva a realização até as encarnações humanas, as mais físicas, até a corporeidade, a mais completa. Então, aqui, claramente, o autor pensa em termos de gêneros literários. Por um lado, os textos de teatro que se referem à representação pelos autores, ao que a gente chama na França de uma mise en corps, ou seja, o corpo como objeto, né, de encenação. E, por outro, os textos romanescos, que são puramente verbais e dizem respeito somente à leitura individual e silenciosa. Mas a gente não pode se limitar, né, a tal visão redutora no que tange aqui a relação entre teatro e romance, uma vez que na produção literária contemporânea
a teatralidade do texto tornou-se uma característica recorrente. E eu penso aqui, por exemplo, né, num texto que eu já apresentei aqui, inclusive na UF, do Luiz Rufato, que tem uma escrita moderna contemporânea, muito teatral, inclusive até cinematográfica, né? A gente está um pouquinho nesse... então, essa característica recorrente, né, da teatralidade, ela está presente. E para a pesquisadora Anne Larue, mais uma francesa que eu trago aqui para vocês, a teatralidade designa tudo aquilo que é reputado ser teatral, mas que justamente não é teatro. O que ela chama de teatralidade romanesca diz respeito a uma tentativa de evasão em relação às normas estabelecidas de um gênero, que é o romance. Então, com relação à teatralidade, na visão do Schaeffer, mais um teórico aqui, seria preciso falar em termos de transmodalização, para explicar por que todo texto narrativo pode legitimamente ser representado e todo texto de teatro pode ser lido como um romance. Eu cito: toda narrativa pode se transformar em representação. Não quero dizer que as ocorrências da narrativa podem ser representadas, mas que o próprio romance, enquanto ato discursivo, pode ser representado. Pode deixar de ser uma narração por simples encarnação cênica do narrador. Dessa forma, teremos um poema dramático que só consiste em uma imitação de palavras. Fim de citação. Então, aqui o autor demonstra que a dramatização da narrativa enquanto ato de contar, né, um discurso, é sempre possível. E dessa forma, as práticas de reescrita dramatúrgica, de encenação de contos e romances ou de teatro narrativa seriam, segundo ele, transmodalizações, ou seja, um processo de transição e de adaptação de um texto do modo narrativo ao modo dramático, a passagem do livro ao palco ou ainda a teatralidade da narrativa. No entanto, e todo mundo sabe, principalmente vocês, adaptar não é apenas transpor para o palco e não se limita apenas a transferir. É preciso recriar, se reapropriar a obra de uma certa forma para ter ali uma autoria, um ponto de vista e uma reflexão que possibilitem também uma troca com o público. Partindo aqui desses pressupostos, procurei examinar no presente trabalho de que maneira o romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, vai migrar para o palco. Trata-se de questionar aqui como o dramaturgo lidou com a complexidade da trama de uma obra contemporânea. Como foi que ele deu conta da polifonia narrativa do romance, que é um grande problema, né, que é uma grande questão para a adaptação, e como ele chegou a uma releitura que pudesse retraduzir ou ressignificar a obra, e isso tudo, é claro, despertando o interesse do público. Para tanto, e levando em consideração as dificuldades atreladas ao processo de adaptação, eu estruturei aqui minha reflexão em torno de duas interrogações: como contar a história e como não só contar a história, as quais aqui eu vou então tentar responder. A questão do interesse que pode ser suscitado no público é uma questão que eu gostaria de desenvolver, né, futuramente na pesquisa, e levar adiante essa questão. Quantas pessoas realmente foram, quer dizer, quem sabe dessa adaptação, né? Qual foi a recepção do público para essa peça? Quanto tempo ficou em cartaz, né? Quer dizer, são elementos que revelam se realmente teve, né? Eu acho que a divulgação da peça não pôde ter o impacto que teve a divulgação da minissérie da Globo, né? Obviamente, inclusive quando a gente faz uma pesquisa na internet, a adaptação Milton Ratum é Globo, pouquíssimas coisas, né, sobre o teatro. Então, como contar essa história? Essa obra do Milton Ratum, Dois Irmãos, foi publicada em 2000 pela Companhia das Letras e é o segundo romance do escritor amazonense Milton Ratum, que foi vencedor, inclusive, do Prêmio Jabuti e foi eleito por críticos literários como o melhor romance brasileiro dos últimos 15 anos. Aqui, lendo a orelha do livro, a gente pode ler o seguinte: o enredo tem como centro a história de dois irmãos gêmeos, Yacu e Omar, e suas relações com a mãe, o pai e a irmã. Moram na mesma casa Domingas, empregada da família, e seu filho, um menino cuja infância é moldada justamente por essa condição, ser o filho da empregada.
Dois Irmãos é a história de como se constroem as relações de identidade e diferença nessa casa. Mas o lugar da família se estende ao espaço de Manaus, o porto, a margem do Rio Negro, a cidade e o rio, metáforas das ruínas e da passagem do tempo, acompanham o andamento do drama familiar. Aqui, nessa simples descrição, já se coloca a questão como adaptar para o teatro um espaço tão conotado, a Amazônia, a floresta, o rio, o porto, né? Como é que isso pode ter uma presença, né, cênica? Como eu disse mais cedo, o romance que ganhou adaptações para os quadrinhos, pelos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, em 2015, e no formato também, né, da minissérie da Globo, por Maria Camargo e Luiz Fernando Valente, em 2017, na verdade, já tinha sido adaptado anteriormente para o teatro, e isso foi em 2008. E vocês têm aqui o cartaz com algumas informações sobre a ficha técnica. Então, teve direção, essa peça, de Roberto Lage e adaptação de Juca Rodrigues. E conta com um elenco de qualidade. Como vocês podem ver aqui, Luiz Damasceno, no papel de Alim, o pai de família, o patriarca. Imara Reis, papel de Zana, a matriarca. Gidu Pinheiro, Omar, e Gabriel Pinheiro, irmãos, né, no papel de Omar e Yacu. Tatiana Tomé, que é Rânia, a irmã. Viviane Passmanter, que é a Domingas, a indígena. Rodrigo Ramos, Nael. E Beth Correia, Lívia. Beth Correia, inclusive, para quem Milton Ratum cedeu os direitos de adaptação. Aqui a gente nota que teve uma opção realmente por um teatro narrativo para contar a saga, né? E o Roberto Lage declara, então: acredito que o teatro narrativo seja um fenômeno mundial. Vejo nele a oportunidade para o teatro resgatar seu papel de contador de histórias diante do dinamismo de mídias como TV, cinema e internet. Com toda essa loucura da tecnologia, o teatro teve de voltar ao desejo de contar uma história. É a necessidade de ter uma comunicação mais direta com o público. Fim de citação. Então, aqui a gente entende que a sua proposta para essa montagem foi realmente de criar um jogo vivo, né, com o público, no qual fragmentos da história são dramatizados e são ligados por fios narrativos. Ele diz também: os contadores são os próprios personagens, numa estrutura que permite ao espectador sentir-se dentro da trama, numa relação de igualdade com os personagens. Fim de citação. Já a adaptação do texto romanesco ficou sob a responsabilidade do dramaturgo Juca Rodrigues, que optou por contar a história sem linearidade ou narrativa cronológica, tal como o original de Milton Ratum. Inclusive, sobre esse tópico, o romancista declarou em entrevista o seguinte: o Juca fez recortes significativos e acertou no texto. Ele manteve o narrador, não sei se foi decisão dele ou do Roberto Lage, mas é muito legal essa ideia de manter o narrador que conta a história e também participa, interage. E respeitou a temporalidade do romance, que começa pelo fim, como a peça. O que a gente vê no palco, portanto, é um texto com a representação de vários signos, a presença do autor com a literalidade e a transcrição fiel de trechos inteiros, né, do romance. O figurino também, que ajuda a situar, né, os personagens e a ação. Aqui algumas fotos da peça. O figurino, né, que ajuda, então, a situar, né, como estava dizendo aqui, os personagens, a ação na década de 40 até os anos da ditadura civil-militar no Brasil, que perpassa, né, toda a obra. A iluminação também, o cenário, a ambiência sonora, que optam pela simplicidade, mas sempre cumprindo o papel essencial e, sobretudo, procurando ser fiéis ao original, ou ao menos traduzir da melhor forma possível a história para o palco. Em suma, estamos frente a uma série de elementos que configuram e reconfiguram também o texto num processo de adaptação que se assimila a uma transferência, uma vez que ele trabalha com uma linguagem e transfere para outra. As palavras narrativas são ora transformadas na forma de diálogo, ora mantidas na forma narrativa, mas sempre numa perspectiva de expansão de potencialidades e expressividades que a adaptação permite. Mas essa transferência é arriscada.
Ser fiel ao autor faz correr risco também na peça se tornar um espetáculo pobre, sem reflexão e sem troca com o público, mais uma vez, que é uma parte muito importante que foi ressaltada, né? É preciso, de uma certa forma, entre aspas, ser ladrão e contar a obra a partir de um ponto de vista particular, não ficar escravo do original, fazer com que a obra esteja ali presente no palco, mas de forma tão diferente que o resultado seja surpreendente. Foi o meu caso. Quando eu assisti a peça, eu que li essa obra, que trabalhei, que escrevi minha tese sobre a obra, eu estranhei muito, como você falou, né, Raimundo? A gente assiste e fala, não, putz, o que foi que eles fizeram? Né? A primeira impressão é essa, mas a gente vai revendo e relendo e tendo uma nova visão, né? Sobre um novo trabalho, como dizia também Leonardo, é uma outra obra, né? É a obra, mas é outra obra. Então, essa concepção aqui do teatro, que o crítico francês, mais um crítico francês que eu trago aqui para vocês, tem que fazer valer, né, o estatuto de... Essa concepção do teatro que o crítico francês, Patrice Pavie, defende. Ele defende quando ele declara: o teatro em si não existe, só existem meios de colocá-lo em jogo, ou seja, em cena. Essa expressão que ele usa, que em francês seria a mise en jeu, né, que seria encenar, adquire também o sentido de pôr em jogo, ou seja, como se o papel do adaptador fosse também um organizador que vai articular as peças de um jogo, né, de um quebra-cabeça, como se propusesse um jogo lúdico para o teatro. É dessa maneira que a gente pode entender nessas adaptações contemporâneas, com a leitura aqui do Patrice Pavie. Então, isso nos leva à segunda parte desse trabalho, que propõe refletir a adaptação que não seja somente uma simples transposição sem nenhuma criação artística, né? Então, seria o caso de se questionar como não só contar a história. O desafio da adaptação requer uma leitura, uma releitura, uma tradução. É preciso ressignificar a narrativa para o momento atual, pois o teatro é ao vivo, é o agora. E transformar o romance em uma peça de teatro parece, então, quase impossível se considerarmos os seguintes critérios que o próprio Milton Ratum ressalta. A literatura tem uma dimensão sensorial e, por isso, a leitura tende ao infinito, se desdobra, é muito diferente para cada leitor. A palavra escrita tem mais recursos para trazer cheiros do mercado, do porto, a paisagem da Amazônia, de Manaus. Isso é mais difícil de transportar para a cena. Mas o teatro tem uma presença física dos autores. Por exemplo, Halim, o patriarca, se ilumina no palco, se transfigura. Essa pode ser uma das invejas dos romancistas. Ele revolve conflitos interiores, mas a imaginação dos leitores é que vai dizer se são verdadeiros ou falsos. Já o teatro traz a sensação corpórea do que está acontecendo. O espectador é um cúmplice direto. A dificuldade em transportar o espaço muito simbólico, né, e conotado da Amazônia, a floresta, os rios, né, para a cena, que o romancista evoca aqui justamente, ao nosso ver, é o maior desafio que essa adaptação conseguiu cumprir, especialmente em relação ao cenário. A montagem conseguiu traduzir a exuberância da Amazônia em um palco, evitando uma representação muito realista. Para isso, o cenógrafo Alexandre Toro criou painéis que, dependendo da luz, ora remetem a elementos da selva, ora a signos mouriscos. Ele soube realmente responder a essa dupla questão da origem do espaço conotado da Amazônia e também do Líbano, né, que late realmente na memória aqui dos personagens. Além da presença de uma enorme raiz de seringueira no palco, sustentada acima dos personagens, que é realmente o que é interessante no cenário, né? Por que a seringueira? E a seringueira também é uma árvore, né, ancestral que também evoca o cedro, que também é ancestral e que é símbolo do Líbano, né? Então a gente tem essa simbologia muito forte aqui no palco. Inclusive, a peça ela abre com essa frase introdutória e explicativa, né? Eu cito: sob uma grande seringueira contaremos esta linda saga dividida entre a cidade de Manaus e o sul do Líbano. Fim de citação, que isso não aparece, claro, né, no romance.
De um modo geral, a crítica, o pouco de crítica que eu pude ler a respeito, porque tem poucas coisas, né? Mas a crítica reconhece a originalidade do cenário e a inteligência, a análise que foi feita, porque já é uma leitura, né? Mesmo se alguns julgaram ser esse ponto fraco da peça, julgando excessivamente simbólico e responsável por tornar unívoco o tema da busca pelo passado. No entanto, é justamente o ato de transmitir esse movimento descontínuo da memória e do passado que a peça se esforça de pôr em cena. E é uma proeza falar de memória num palco de teatro, né, numa cena, muito difícil. Se no lugar da espetacular geografia física e humana de Manaus temos apenas um cenário depurado, é precisamente para deixar espaço aos personagens que compõem a trama e carregam na memória a história a ser contada. O retrato da família que a peça apresenta, eu trago aqui para vocês, é um retrato, né, de família que aparece no cartaz. Reproduz aqui a imagem estática de um casal acompanhado dos filhos e serviçais e usa também o mesmo tom sépia que é usado pela equipe de arte, um tom que sugere impressões como lembranças remotas e passado, remete à memória com o envelhecimento do papel. A memória também se manifesta pelo viés do Rodrigo Ramos, no papel do narrador principal, o Nael, que tem a responsabilidade de dar o tom pungente à narrativa. Desde o início do espetáculo, ele é o homem que rememora, assumindo assim a função de um maestro que guia a trama. É a sua voz suave, contida e, sobretudo, reflexiva que impera sobre o tom de todas as conversas e que permite manter a estrutura épica da narrativa, mas sempre em movimento e corporificada. Não sei se eu tenho uma ilustração aqui, não. No que diz respeito ao jogo cênico e ao papel dos personagens, Milton Ratum diz, eu cito, há o tempo todo essa passagem da narrativa para a ação e também o lírico. Há momentos de remanso, picos de dramaticidade, de lirismo e até mesmo algum humor eles conseguiram. Fim de citação. O romancista diz ter ficado surpreso pelo tom alcançado pelo elenco, que consegue dar vida aos personagens com a intensidade exigida, sem rompantes ou arroubos. Dessa forma, eles conduzem o espectador com delicadeza pela conturbada trajetória da família, de forma dramatizada, ou seja, privilegiando a ação, os conflitos e as crises, numa adaptação que se concentra essencialmente nos embates do temperamento dos irmãos, sem deixar, todavia, que outros personagens não possuem papel de grande destaque no enredo. Então, para concluir aqui este início, né, de trabalho, a gente pode afirmar que, se inicialmente a tarefa de adaptar para o palco essa narrativa complexa e polifônica soava como uma tarefa quase impossível, devido à dificuldade de dar conta das muitas histórias que também se entrelaçam, né, no romance, o diretor e dramaturgo tiveram êxito nesse trabalho bem sucedido. Eles souberam manusear a arte da transferência, produzindo uma nova linguagem para essa obra, respeitando a narrativa, ajustando-a à dramatização em uma encenação de qualidade, com uma mise en jeu verdadeira e justa, justa no sentido de precisa. Dessa forma adaptada, a obra passa a ser outra obra, né? Como dizia aqui o Leonardo Valente. No entanto, para o leitor, ela continua sendo a mesma, mas também outra. Isso abre a discussão para a questão ética da adaptação, a fidelidade e a traição, né? A adaptação, ela precisa, então, ser compreendida como um trabalho que consiste em adequar uma obra dentro de um espaço de apresentação diferente daquele no qual ela foi elaborada e criada. Para haver adaptação, portanto, é preciso que haja uma permanência da obra inicial, mas também modificações induzidas por um espaço novo de apresentação, modificações essas que terão impacto no conteúdo, na forma e na estrutura. Milton Ratum, que teve participação e voz na adaptação teatral do seu romance, declarou, eu cito, procuro não comparar com o romance, abstrair. São duas linguagens diferentes, impossível transportar tudo para o palco. Fim de citação. Ele não esconde a sua emoção ao ver os personagens no palco e ele acaba revelando, eu cito, me emocionei ao assistir ao ensaio. Uma emoção muito mais forte do que a que senti quando escrevi o romance. Que coisa. Fim de citação. Outra emoção para
uma obra, sua obra, que se tornou outra obra. Mas ele reconhece, acho que a adaptação cênica filtrou a essência do romance. Portanto, o êxito, né, está aqui. Muito obrigada. Queridos, agora então a gente vai para a terceira parte, que é a gente comentar. Ana Paula, eu só queria falar para quem assistiu primeiro que eu não sou tão desinibido e nem tão conversador quanto a Ana Paula, então, por favor, as pessoas participem, tá, para poder ajudar nessa mediação. Entre vocês, eu imagino que se começar assim, então, começa muito bem. Enquanto você foi falando, me vieram várias imagens na cabeça, assim, né, de coisas que eu estava pensando. E isso que você fala, que o Milton Raton falou no final, acho que isso é uma das grandes diferenças em relação a você ver, quer dizer, no palco e da literatura. Porque o que ganha? Porque o teatro é uma combinação coletiva, né? Você pode chegar, por exemplo, como é que você transpõe um rio, uma floresta? Você fala, bom, estamos aqui tem uma floresta densa, aqui corre um rio caudaloso e a plateia... E você combina com a plateia que o que ela está vendo, mesmo que não tenha cenário nenhum. Então, você tem uma combinação coletiva, é um recorte, é uma visão, que pode ter, inclusive, um cenário físico, então, ou não, mas eu acho que tem uma diferença grande na questão dos personagens, porque isso é uma coisa que você dá corpo àquele personagem, né? E passou tanta coisa na cabeça que eu vou falar confusa, porque tem uma coisa que a gente fala no teatro, que autor bom é autor morto. Né? Isso é uma coisa que se fala muito, porque você tem um autor, imagina, um cara escreve um livro cheio de coisas, e de repente ele vai ver um recorte sobre aquilo que ele fez, né? E isso é muito complicado. Que bom que ele teve esse prazer, que bom que eu pude proporcionar isso para a Lígia, que essa é uma das maiores dificuldades. Né? Aí, pensando, me lembrei de um dos meus últimos trabalhos no teatro, que foi, acho que um dos maiores desafios para a dramaturgia e para nós, que foi Moby Dick. Eu fiz Moby Dick no palco. Num palco do Oi Futuro, que era um palco de, sei lá, de 4x6. Você imagina, você transpor a saga daquele livro, que é uma bíblia, né, com aquele festival de personagens e 4 atores em cena. Ali não é uma adaptação, ali inclusive, a gente chamava o espetáculo de Eu, Moby Dick, né, para já cortar a ideia de que a gente estava fazendo uma adaptação do próprio romance. Né? E ali era uma brincadeira com todas as linguagens. E os personagens, nós éramos todos, teatro épico na sua essência, todos atores narradores, mas que de vez em quando a gente ia pegar um personagem para a gente fazer ele. E nós próprios estávamos em cena. A gente pegou o romance, fez uma leitura muito particular, nós atores. Cada um tinha o seu depoimento, como se fosse o personagem e as suas obsessões, né? do Arabi. Enfim. Porque o teatro tem essa... a primeira vez que eu vi teatro na minha vida, eu já tinha 16 anos de idade. Teatro de fato, né? Dentro de um espaço, um prédio construído como teatro. Né? Eu sou do interior, então eu só tinha visto apresentações de conga, mulher gorila, só de Santo Antônio de Pádua. Coisas assim, circo-teatro, mas teatro mesmo, eu tinha 16 anos quando fui. E uma das primeiras peças que eu vi foi O Beijo da Mulher-Aranha. E eu tinha acabado de ler o romance, tinha ficado maravilhada. Eu vi O Beijo da Mulher-Aranha. Ali eu entendi essa coisa da literatura e do teatro, porque ali eram os personagens. Por isso que eu me apeguei nisso. Né? Ali você via a história daquelas pessoas ali na sua frente. Então, era o que eles te contavam que te fazia, que te levava para aquilo tudo que você tinha imaginado. Aí você esquece um pouco tudo que você imaginou e deixa que aquelas pessoas te recontem a história. Né? E logo depois teve a transposição para o cinema, que já é outro barato maluco, porque o cinema pega tudo aquilo que você imaginou como cenário e constrói como se fosse real. O teatro não tem isso. Né? O teatro é um pacto de imaginação coletiva. Eu falei, você pode até colocar um painel ali que simule, mas nunca vai ser o espaço real, que o cinema é capaz de recriar, né? Ficcionalmente. Né? Então, ali eu tive, já no início da minha... que eu nem sabia que ia ser atriz, né? Fiz arquitetura. Nunca mais saí. Nunca mais. Eu me lembro, tem essa história que eu adoro, meu irmão, até hoje me sacaneia, que eu fui ver, a primeira foi o Quero, também no Manuel Puig, que Teatro Panema na época adaptou, né, também, que era com o Ivan de Albuquerque, com o Rubens Correia, era uma coisa de louco. E aí eu assisti aquilo, fui para casa, meu irmão perguntou, ele também nunca tinha visto teatro, perguntou, e aí, que tal a peça? Eu falei, eu não entendi nada, quase, mas eu adorei. Ali eu falei, eu não saio mais daqui, mas eu não sabia, entende? Porque
eu fiquei tão impactada por isso, por você ver ali as coisas sendo recriadas na sua frente, que, enfim, mas eu só fui voltar para o teatro aos 25 anos, né? Nesse meio tempo eu brinquei de arquiteta, enfim. Foi isso, eu só queria dar esse depoimento, ouvindo você falar, nossa, foi muito, acendeu um monte de highlight aqui na minha cabeça. Posso aproveitar para entrar na conversa? É nosso diretor. Vou começar com você. Primeira coisa assim, que me ocorre, você falou do projeto de Moby Dick, que é extraordinário. Quanto tempo desde a preparação à estreia? Porque a gente pensa assim, o tempo da literatura, né? O tempo da literatura é outro tempo completamente. Então, o escritor senta, escreve, reescreve. Me parece que o tempo do teatro, às vezes, se assemelha mais ao tempo do jornal. O jornal precisa ser amanhã. O teatro tem o edital, tem a publicação. Essa é uma questão que eu gostaria de te ouvir falar. E a outra questão é, quando você encena um texto que é escrito para a cena, quer seja para a cena do cinema, para a cena da televisão, ou para a cena do teatro, a sensação que eu tenho como espectador que encontrou o seu lugar no teatro, meu lugar no teatro é na plateia. Então, a sensação que eu tenho é que tem há ali zonas que se aproximam, mas zonas que se afastam completamente. Há desafios diferentes em encenar um texto escrito originalmente para o romance, mesmo que ele passe por uma adaptação para a dramaturgia, ou não? Ou você encara da mesma maneira na sua experiência pessoal? Vamos lá, primeira parte da pergunta. Moby Dick foi uma loucura porque ele foi sendo adaptado enquanto nós ensaiávamos. E isso não demorou nem 3 meses. Mas eu entrei num projeto, ele já existia. Então já tinha uma ideia sobre como seria essa adaptação. Acho que já tinham alguns rabiscos, já tinha uma idealização sobre aquilo, o que concretamente não levou 3 meses. No sentido, então, teve coisas que a gente, tipo, na semana da estreia foi recortando e fazendo. Foi realmente uma loucura, de certa forma era assustador, né? Era bem assustador. Como atriz ali, eu nunca tinha feito um trabalho em que eu tinha feito tanto essa questão do ator-narrador, né? Então, é completamente diferente de você fazer... Ali a gente não era personagem, ali a gente era contador mesmo, né? A gente brincava, beliscava os personagens, mas a gente estava ali para contar aquela saga. Né? Então, era em outro lugar que você atua, né? Você se descola mais, você é mais brechtiano do que stanislavskiano, né? Digamos assim, para nós atores. A aproximação é diferente. No caso de Moby Dick, que é uma história tão complexa, e a adaptação, ela procurou um pouco, ela deu uma afagada nos leitores, nos amantes do livro, né? Mas fugiu totalmente dele. A gente falava muito mais de política do que só Moby Dick, propriamente, né? O romance foi usado não como pretexto, foi usado como substrato para a gente falar do nosso momento atual, né? Então, tinha lá uma pincelada na história, para quem não conhecia, um pouco poder acompanhar, e para não desagradar aqueles que leram e falaram, mas não é assim, mas isso não tem nada a ver, mas esse personagem não tem a cara, não sei o quê. A gente tinha figurino neutro, o palco era todo branco, porque tinha projeção o tempo todo sobre a gente. A gente era parte da dramaturgia. Nós, atores, nessa montagem, tínhamos o mesmo peso que a iluminação, que a projeção, que a trilha sonora, era tudo... É como se fosse assim, que é uma coisa também diferente para nós atores, né? Que costumamos ter os holofotes para que a gente brilhe, né? Então, também tinha isso, e todos nós vestidos com figurinos que eram atemporais, enfim, queriam dizer qualquer coisa. Então, ali foi realmente... Eu sinto maior pena que a gente não tenha levado adiante esse trabalho. A gente estreou, fez uma temporada linda no E-Futura, a gente conseguiu fazer Festival de Curitiba, isso na época pré-eleitoral ou pós-eleitoral, já é de 4 anos atrás, foi antes da pandemia, que foi uma loucura em Curitiba, a gente quase foi apedrejado, né? Porque o espetáculo era nitidamente, declaradamente um espetáculo contra... Não, o Inominável já estava no poder. E ali foi muito complicado, enfim, e logo depois veio a pandemia. Então, a gente acabou interrompendo, a gente chegou a fazer uma experiência virtual do trabalho, mas cada um na sua casa, a gente se filmando, foi um caos, assim. E, enfim, está lá, em algum lugar da internet, se alguém quiser, dá para ver pelo menos como foi essa adaptação. E a segunda pergunta que você me fez da dificuldade... Olha, é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, quando eu fiz a Confissão de Leontina, é porque depende muito da mão do autor.
Tem autores que escrevem, quer dizer, a literatura dramática, ela também tem várias formas. Tem autor que escreve com rubrica, te indica, tem entre parênteses lá, assim, chorando, e aí escreve a cena. Tem textos dramáticos que não tem rubrica. Tem textos, tem o Novarriná, que é um autor contemporâneo que não tem nem pontuação. Então, acho que é muito relativo, né? Mas tem uma diferença quando você, exatamente, seu viés é o personagem ou o viés é a narrativa. Por exemplo, no caso da Leontina, ela conta a história da vida dela, mas é uma mulher falando. Então, o texto começa assim, eu já contei essa história tantas vezes, mas ninguém quis acreditar. Agora eu vou contar tudo para a senhora. E começa o texto, e ela fala para uma pessoa que é o público e conta a história dela. Então, assim, isso é uma coisa, é diferente de você falar, estamos aqui, entendeu? Quando você tem que situar tudo, quando você tem que dar... Porque, às vezes, o ator tem que dar o espaço que ele está, ele tem que contextualizar politicamente, historicamente, e, às vezes, ele é só um travestido de personagem, né? E contando aquela história ali. Então, muito... Quando o texto é escrito para você... logo depois, um tempo depois, eu fiz um trabalho que era literatura dramática, mas quase um conto estendido, que é uma história do personagem amante do Chico Buarque, que tinha um pequeno delírio. Ela é professora de história, que tinha um pequeno delírio de que todas as músicas do Chico foram compostas para ela. Não, então, que é o que a gente imagina. E aí... Então, eu vivi uma história muito louca, porque eu contava uma narrativa em primeira pessoa, ela contava a história da vida dela, falava da relação com o pai, né? Mas tudo em tempos diversos. Então, era uma menina de 12 anos, era a mulher da idade dela, era uma jovem de 19, enfim, você ia fazendo isso na frente do público, contando e fazendo. E aí, é muito doido, porque a minha personagem era uma professora de história, com uma idade um pouco maior do que a minha, porque para a gente poder situar nos momentos, né, políticos do país, a gente fez uma dramaturgia calcada no Chico, como é que se diz? Quando ele fala romancista. Não pegava os romances, era só mas o Chico, quando fala da questão íntima e da questão coletiva, né? Quando ele fala dos romances, o político e o Chico lírico, era isso que eu queria, gente. Ai, Jesus, era isso. Então, a gente pegava e eu cantava lá as canções quando ele era o lírico, e o político entrava ele e gravava. Bom, resumo, eu fazia isso, que era literatura dramática, foi uma coisa, mas que era literatura. E aí, as pessoas acabavam a peça, 70%, 90%, não sei qual percentual da plateia, que na época eu não tinha feito televisão ainda, então ninguém sabia quem era, né? Só os meus fiéis frequentadores de teatro, né? Que não é lá tanta gente. E aí, um monte de gente achava que era eu, a personagem. Aí perguntava, nossa, você leva jeito para isso, você não quer fazer outra peça? Já devia ser, sei lá, o 20º espetáculo da carreira, sabe? Porque achavam que eu era uma professora de história contando da minha paixão pelo Chico, né? Então acho que... olha aquilo... Não, então, eu achava, durante um tempo, eu achava isso divertido. Depois eu ficava assim, cara, sacanagem, eu construo tudo. Aí o meu ego reclamou um pouco. Mas depois eu acalmei ele. Acalmei ele. E Felipe Barenco é um jovem dramaturgo, ele escreveu com a gente durante o processo de ensaio, diretora daqui de Niterói, Joana Lebreiro. Eu fiz essa peça por 5 anos, assim, rodei o Brasil, um dos trabalhos mais bem-sucedidos em termos de... O monólogo. Não, tinha um músico, tinha um músico comigo em cena. A gente contava a história junto, né? O texto era meu, mas a música era dele. Enfim, então eu acho que muitas formas, entendeu? O teatro tem muitas... não tem uma maneira só, por exemplo, de se adaptar. O Aderbal fez isso muitas vezes, que ele chama de romance em cena. Não tem adaptação nenhuma, os atores vão lá e... É o texto. É o texto como está no livro. Ah, mentira! Então, olha só. Então, assim, há muitas maneiras dessa adaptação. Mas é isso, né? Autor morto, né? Autor vivo já é um pouco mais complicado. Queridos, eu tenho 2 perguntas, depois eu vou encaminhar para vocês. Quer fazer, Lívia? Não, tá. Eu tinha uma aqui, que é para você, e uma que depois eu faço para você outra. Você apontou aí que eu deixei de fora justamente os mais pertinentes para isso, e foi erro meu,
Mas eu te explico por quê. Quando eu fui montando a biografia, eu fui achando tão instigante a série de experiências que você tem, né? E aí a formação em arquitetura, o trabalho de cenógrafo, o trabalho que é no teatro, o trabalho que é no cinema, o trabalho que é na televisão também, né? E aqui, para quem não te conhecia enquanto leitora literária, ouvindo a sua fala, o seu depoimento sobre sua experiência com a literatura, né? A gente percebe que é uma experiência de uma grande leitora literária, né? Que é alguém que gosta muito da prosa e que se envolve, né? E que tem uma formação nisso. Enfim, eu fui pensando como todas essas experiências te formam enquanto atriz, e aí especificamente, porque a mesa é essa, né? Como a prosa encontra o teatro, né? Como é que essa prosa que você lê, né? Essa narrativa que você lê, encontra a atriz que é usada no teatro? Você pode falar um pouquinho sobre isso? E a outra pergunta que eu tinha para você, Michele, você assistiu a peça televisionada, né? Você assistiu a gravação, né? E você apontou aí a relação da corporeidade no teatro, a presença no teatro. Queria saber um pouco de você, como é que é a experiência de assistir, né? Você não esteve lá presencialmente, você não teve essa corporeidade de ter os atores, de ter, né? Como é que foi essa experiência sua de leitora profícua, proficiente do Milton Ratum, conhecedora dos meandros da obra dele, né? Assistindo a peça no computador, talvez, né? Numa tela pequena e não vivenciando num palco grande, né? E aí eu vou passar para ela, depois eu passo para você. Então, eu até uma determinada... olha, eu vou falar uma coisa, gente, que parece que atenta contra, mas até eu me tornar atriz, eu lia compulsivamente. Mas aí, depois que eu virei atriz, eu passei a ler tudo que diz respeito ao próprio trabalho. A gente tem que ler muita coisa. Então, chega uma hora que você... que eu não tenho... Né, e trabalhando muito, e filho, e não sei o quê... que eu não consegui mais, eu vim, engraçado que eu vim pensando isso, eu vindo para cá, né? Como, de alguma maneira, eu quero aproveitar agora um tempo que eu vou ter para voltar a ler. Porque, assim, eu acho que se não fosse a literatura, eu não teria me sensibilizado a ponto de conseguir chegar em determinados lugares e compreender determinadas coisas de personagem que eu acho... né, que eu consigo me aproximar em algumas vezes, sabe? Acho que a literatura me alimentou muito. Aliás, eu sou de uma geração em que a gente ia muito ao cinema, né? Que a gente lia muito, que a gente via muito pouca televisão, na verdade. Tanto que eu tinha um preconceito contra a TV tremendo. Eu fiquei anos correndo da televisão, correndo para o outro lado. Eu fui parar lá fazendo cenário porque eu estava dura, sem dinheiro nenhum, fazendo teatro. Uma colega de faculdade lembrou de mim, resolveu me chamar, e era uma coisa que era para fazer 3 semanas, eu acabei ficando 1 ano e meio. Louca, Paulinha, que está aqui, me substituiu nas peças, correndo, assim, algumas vezes na vida ela fez isso por mim. A gente tem o mesmo biotipo, né? Mas, enfim, e algumas vezes aconteceu, mas eu acho que se não fosse tudo que eu li, por exemplo, Éramos Seis. Éramos Seis foi um dos livros que mais me impactou na infância. Eu li o romance. Eu chorava que nem uma louca, entendeu? E aí tem uma coisa, Éramos Seis é uma tradução traição, né, naquele sentido. Né? A televisão ela exige outras coisas também dos personagens. A personagem que eu fiz, a Dona Genu, no livro, ela é uma mulher, entendeu, circunspecta, ela realmente é uma maledicente, ela é uma fofoqueira maledicente, ela é uma pessoa... de difícil convivência. Tem uma frase que a Lola fala, né, que ela fala faz várias críticas a ela. Eu sei que ela é maledicente, eu sei que ela é uma pessoa, eu não vou me lembrar agora, não sei o quê, mas ela é boa amiga. E eu fui para a televisão crente, né, que isso ia nortear aí a sinopse do personagem. Genu, a fofoqueira da rua. E a estereotipada. Aí você tenta, né? Você faz, porque é isso, né? A televisão, dependendo, inclusive na hora que passa, né? Qual é o horário, você vai dizer. Essa era das 6. Por sorte, ela é uma equipe incrível, é mesmo essa agora Todas as Flores. De Todas as Flores é a mesma equipe, que é uma equipe incrível, uma equipe de gente que lê, uma equipe de gente que, né? Porque não é, também, às vezes, não é comum. Mas eu acho que isso foi fundamental na minha formação, sabe? E aí você, como artista, não dá, né? A gente vê muito, não vou citar nomes, mas tem gente, eu conheço muito colega que não lê, que nunca leu, que nunca assistiu nada, que está preocupado em aprender os truques.
Mas eu acho que isso é uma visão de vida, né? Isso a gente tem, né? Atores artistas não são tantos, né? Pois é, enfim, não estou me colocando nessa categoria melhor nem pior, tá? Mas só estou dizendo da minha diferença. Que eu li, de Marcos, 100 Anos de Solidão, que foi a... Não, melhor livro de todos os tempos. Não, melhor livro de todos os tempos. E danou-se. Mas o Garcia Marques, eu tenho até uma entrevista dizendo que ele nunca ia deixar. Não, gente, não pode não. Mas os filhos venderam. Mas não pode não. Vamos montar um protesto. Vai acabar com as futuras gerações todas, que não vão ter essa experiência. Ele comprou, disse que a compra mais importante da vida dele foi aquele shredder, aquele coisa de papel. Sei. Escrevia a máquina e depois jogava. Eu vou te dizer, nunca mais, eu lembro da primeira cena do 100 Anos de Solidão, do sangue que atravessava quarteirões. Primeira cena do gelo. O dia que meu pai me levou. Então, sim, mas a primeira cena que eu me lembro da coisa do sangue, eu não lembro que lugar. Que vai andando pela rua, quem for ver isso no cinema, acabou para sempre, nunca vai ter essa experiência, entendeu? De imaginar. Porque eu acho que isso também, né? A gente traz um pouco essa possibilidade do que o leitor tem de imaginação. Aí teve também, eu li muita coisa numa época da literatura meio maldita, né? Eu amava Bukowski, li muito Norman Mailer, uma época eu namorei os americanos também, sei lá. Aí uma época eu falei, eu tenho que ficar um pouco mais inteligente, comecei a ler Joyce. Foi muito difícil para mim, eu só consegui ler o Retrato do Artista quando jovem, depois eu não consegui, o Ulisses eu não consegui, gente, confesso, tem coisas assim, né? E, sei lá, nossa, muita coisa, eu li muita coisa, até uma determinada fase da minha vida. Agora, todos os meus livros estão na metade, todos, eu começo e acabo na metade, porque aí entra um trabalho, aí entra não sei o quê, e aí eu não consigo mais, né, enfim. Dostoiévski. Puta que pariu. Ih, tá gravando. Michele, por favor. Obrigada. A minha história com o Milton Ratum, agora eu também vou dar uma historinha assim de atriz. Né? Bom. Não, assim, a minha história com o Milton Ratum foi complicada porque fazendo tese do Milton Ratum na França. Então, vocês só ter a noção, assim, de falar da Amazônia, do Rio Negro, sem ter nunca botado os pés em Manaus, né? Trabalhar esse universo todo, sem mesmo conhecer o cara. Ia mandando e-mail para ele e ele nem sabia quem eu era. Enfim, acabou que, finalmente, pelo intermédio de uma pessoa, consegui entrar em contato com ele, que topou ler o meu resumo de tese. E aí parece que gostou, e eu convidei para a minha universidade, e ele falou, ok, eu vou. Foi minha hora de glória, né? A gente pensa assim, o autor que vem ver a peça, aqui foi o autor que veio assistir a minha apresentação do livro, que ele veio no lançamento do meu livro, né? Então, assim, foi um momento para mim muito forte. Mas, quando ele veio, eu falei, né? Porque eu sou ousada, eu falei, Milton, aproveita que aqui a gente está na França, não tem obra em português, né? Meu grande problema é ter livro em português, é muito difícil. Traga alguns, nem que seja para colocar aqui na biblioteca, né, na faculdade. Ok. Trouxe o envelope, fiquei feliz, mas recebendo o cara, tal, organizando evento, não abri o envelope. Fui abrir o envelope, sem mentir a vocês, eu acho que umas 2 semanas depois, pensando assim, bom, vai, bora, pega esses livros aqui, bota na biblioteca. E no meio dos livros tinha um DVD. E foi assim que eu descobri, porque ele não me falou nada. No meio dos livros tinha um DVD, eu falei, que é isso? Aí eu olhei e falei, CCBB. Eu falei, olha, adaptação do Dois Irmãos no teatro. Morri e não sabia. E aí eu falei, que legal. Só que nisso, larguei no cantinho o DVD, né? Demorei para conhecer Até o André. Quando eu conheci o André e me provocou com o teatro, eu falei, mas eu tenho Sim, eu tenho aquilo ali. Então eu fui assistir. Então, assim, eu assisti a peça, de fato, no vídeo, né? Que é um vídeo gravado, né? E então, assim, eu tenho a frustração de não ter visto o palco, né? Eu visionei várias vezes, né, a peça, mas claro que não é a mesma coisa. A gente vê o vídeo do teatro, né, da peça ali e tá em presença. Mesmo por isso que, assim, eu fico um pouco frustrada de apresentar um trabalho, assim, é a história da minha vida, né? Falei de Manaus sem colocar os pés em Manaus,
falo do teatro sem ter visto a peça para valer, quer dizer, para valer, né? Mas sim, claro, essa questão essa troca, eu insisti aqui, a troca com o público é que faz essa falta. Eu queria ter, né, ido lá e sentido aquilo ali, porque aqueles personagens, inclusive eu falei isso pro Milton Atum, a gente foi jantar juntos, no momento tiete, jantei com ele e eu falei, Milton, seu romance, Milton Atum, seus romances Dois Irmãos, é aquele que mais me tocou, né? Chorei muito com a morte do patriarca, enfim, me identifiquei com os personagens, né? E ele me disse também, é um dos meus preferidos, né? Na época eu não tinha escrito tudo isso, não tinha ainda a trilogia, né? Mas, então, assim, é uma frustração de não ter visto, mas eu acho que, mesmo assim é interessante, nem que seja para levar o conhecimento, porque, de fato, eu acho que tem um problema aqui, que a gente não tem essa divulgação suficiente, o teatro não consegue, né, superar, quer dizer, não consegue igualar, claro, a produção televisiva, né, e cinematográfica. Então, achei interessante e caiu, assim, direitinho. Posso continuar dentro dessa questão aí? Tirar o som. Fazer pose. Eu esqueci de passar batom. Meu lado atriz. Bem, o que eu gosto de falar assim, né, de frente. Não precisa. Meirelle, você viu a série? Porque, na verdade, você, no imaginário da gente, quer dizer, o teatro nem sabia que existia essa peça, como você provocou aqui antes. Eu adoro esse romance, para mim talvez seja do Atum que eu mais gosto, mas eu não sabia, nunca tinha ouvido falar nessa peça. Ela não esteve no Rio de Janeiro, porque senão teria pelo menos lido no jornal. Eu nunca ouvi falar nela. Mas depois eu queria saber que época é isso, se é anterior à minissérie, e se você viu a minissérie, pelo menos porque você tem aí 3 materiais para trabalhar isso nessa linha, porque a minissérie é belíssima. Eu não tenho preconceito contra a televisão, mais ou menos, contra algum tipo de televisão. E é isso aí, se você viu, se não viu, até porque dava um belo trabalho, né? Porque são 2 tipos de dramaturgia de palco e dramaturgia de TV, mas é dramaturgia também. Outro tipo de adaptação, né? Obrigada, Lívia, pela pergunta. Pois é, não, quando a minissérie saiu, foi em 2017, a peça já tinha sido... foi em 2008. 2008, muito tempo antes, né? E eu nunca tinha ouvido falar. CCBB de São Paulo, né? De São Paulo. E o Milton, ele foi lá para a Rennes em 2017, justamente, né? 2017. E tinha acabado de... Pronto, falou, né, da adaptação, isso, que estava lá em adaptação, né? Mas nem me falou da questão do teatro, né? A questão da minissérie foi assim, eu estava tão apegada, né, a esse livro, e foi uma coisa muito forte com Dois Irmãos, que quando saiu a minissérie, eu morei no Brasil, né, um tempo atrás, eu era noveleira, eu assumo, eu assistia a novela da Globo, né, eu tinha essa coisa assim. Quando saiu a minissérie, eu fiquei sabendo, e todo mundo falou, né, todo mundo falou, Mireille, você viu, saiu a minissérie, seu autor, que a gente chama de meu autor, né, meu autor. Seu autor, pois é. E aí me vem uma coisa, categoricamente, não vou assistir, porque não quero ficar decepcionada e não quero tirar da minha cabeça aquelas imagens que eu fiz das personagens. É muito louco, né? Eu não quis assistir para não deformar. Mas eu tinha visto, assim, eu tinha lido, né? Eu comprei o quadrinho, por exemplo, né? E eu vi toda a grafia. Gostei muito, né? Do grafismo, dos quadrinhos, né? Mas a minissérie eu não assisti. Bom, para já também porque é difícil assistir a minissérie da Globo na França, né? É impossível. Agora só você entrar pelo Globoplay que você pode assistir. Pois é, Em qualquer lugar. em qualquer lugar. Tecnologia. Mas não, então, eu não assisti agora. Claro, trabalhando a questão da adaptação, eu li muita coisa sobre isso, né? Eu li, inclusive, todo o processo de adaptação, como é que foi. Parece que teve um grande trabalho de leitura. Os atores foram confrontados mesmo. Foi. É o roteiro da minissérie? Foi. Teve um grande trabalho, né? Parece que o Milton Ratum também participou muito, tomou parte mesmo, assim, a adaptação, enfim. Dá vontade de assistir. E, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que sim, eu vi a fotografia... Não, a fotografia é linda, eu só vi as fotos, né? Mas eu achei lindo, né? Eu vi um trailer também, achei muito legal. Eu acho que foi muito bem atuado, né? Com grandes atores.
Mas até então não tive oportunidade. Se quiser me dar de presente o DVD, eu aceito. A gente não acha mais DVD dessa vez. Agora só na Globo tem? Aonde que vem? Naquela Globo? Não sei. Foi encomenda do Milton Ratum esse texto dela que vai sair, não foi, gente? Vocês não acham? Acho que ele botou lá, falou, vou plantar uma semente aqui, quem sabe não vai sair uma pesquisa sobre essa adaptação. Estou desconfiado, hein? E André só regou. Queridos, mais alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Um minuto. Agora, ó, tua vez. Já me filmaram. Vou ficar viciada. É uma curiosidade. Como foi esse encontro seu com a literatura brasileira, com o Milton Ratum, principalmente? Como é que isso se deu? Como é que vocês se encontraram? Porque eu também tenho uma história assim com a minha autora. Mas você conheceu ela? Com relação, como é que surgiu? Foi o primeiro amor? Foi o primeiro autor? Quem foi que te apresentou? Foi ele que te apresentou? Independente dessa história que você já contou. Como é que floresce isso, né? Uma francesa, eu estou te falando porque eu sou neta de francesa também, embora não fale francês. Eu fico curiosa de saber como é que a literatura brasileira bate, né, lá na França, e você teve esse insight, né? Não sei que magia que acontece na vida da gente. Queria saber como é que foi isso, qual foi o estalo? Então, eu nasci no Brasil. Nasci no Brasil de pais franceses. Me criei aqui no Brasil até os 20. Fiz faculdade na Bahia. Um pouquinho. Quando eu fico nervosa, saio um pouco mais. Mas, pronto, e fui para a França fazer mestrado. Chegando no mestrado, que eu optei por românicas, né, obviamente, eu fui estudar literatura brasileira no mestrado, e tinha lá no programa, foi um acaso, 2 irmãos, né, um programa de mestrado, e eu li o romance. E quando eu li, a revelação, a questão que me tocou primeiro não foi tanto a Amazônia, foi a questão da imigração. Foi a imigração da família libanesa, foi essa mistura, esse hibridismo que a gente falou na primeira mesa, né? Isso tudo mexeu comigo, com a minha história pessoal, porque tudo parte de uma história pessoal, né? E é a questão da imigração no primeiro lugar. E depois eu fui desenvolvendo a questão da floresta, da Amazônia, que assim, ainda hoje não conheço. É mais um convite, mais um convite. Eu quero ir para a Amazônia. Mas, então, é isso. Surgiu assim, a questão de um programa mesmo, e gostei. Tanto gostei que, então, eu fiz meu mestrado, né, minha monografia de mestrado sobre 2 irmãos, e depois eu fui fazer tese, e eu trabalhei os 3 romances de Ratum, os 3 primeiros, né, o Relatos do Certo Oriente, 2 irmãos, Cinza do Norte, e pronto, aí eu fiz tese sobre isso, e me tornei na França, não a especialista, mas assim, eu tenho uma obra, eu consegui fazer uma tese que reúna pelo menos as 3 primeiras obras do Ratum, que não tinha, e faz falta, né? E olha que o Ratum é muito bem traduzido na França. Ele já tem nas suas entradas, né? Então está cada vez mais presente. E adaptações, nem se fala, né? Adaptou também o Órfãos Dourado no cinema, 2 irmãos no teatro, na minissérie. Eu acho que tem outros projetos também, enfim, ele é muito, muito ativo, né? E na França conhecido. De alguma maneira você está no recorte também da sua linha, né? Da minha linha. É sempre um lado pessoal, né? Sempre a gente pensa que está passando ao lado, não sei o que nada. Não. Te pegam e você nem percebe. Caiu na armadilha. Armadilha. Posso fazer uma pergunta para mim? Pela hora? Mihai, assim, a gente quando vai ler um romance, depois que trabalha como crítico literário, e sobretudo depois de passado um certo tempo de ofício, dificilmente a gente entra no romance pela fruição. Por isso que eu sempre falo com meus alunos assim, para a gente não tem spoiler. Quem é crítico literário não tem spoiler. A gente vai ali, isso é o que menos importa para a gente, se o final é como você... O mais importante está no caminho, né? E não necessariamente nem na partida nem no fim. O processo que é grandioso. E aí eu fico pensando assim, na Mihai, crítica literária, aquela que trabalha com ofício de crítica literária, que faz uma tese inteira sobre o Milton Ratum e que chega ao Milton Ratum no teatro. No caso do romance, no 2 Irmãos em questão, o que está ali, fundamentalmente, um dos temas pulsantes no romance é a questão da memória. Nessa transposição
para o teatro, durante a sua fala, você expôs como a cenografia foi inteligente e bem articulada no sentido de representar, em grande parte, essa memória. O que mais você destacaria, por exemplo, você vê mesmo nessa experiência de assistir o teatro pela TV e não estar ali no espaço físico do teatro, o que você destacaria de tema que ficou ressaltado na montagem teatral? Obrigada, André. Uma pergunta muito interessante justamente porque mostra essa questão do teatro, que não é só assim o que contar, né? É aquela parte do justamente o que, não só contar, quer dizer, ir além, né? E é esse todo o desafio, creio eu. Tirando a questão da memória, que é difícil de pôr em cena, obviamente, tem justamente essa questão da imigração. A imigração, não basta cair no estereótipo, né, do personagem que tenha, né, uma vestimenta ou aquela coisa libanesa, né? Que inclusive a minissérie, pelo que eu vi as fotos, né? Eu vi, claro, optaram por atores que tinham, né? Eu não sei mais como é que chama essa moça, Juliana Paz, que inclusive, né, já tinha tido um papel de oriental, né? Então, pois é exato. Mas então, na peça, a questão, por exemplo, da imigração libanesa, ela está presente na trilha sonora. Eu achei interessantíssimo, eu não comentei aqui, mas de fato tem uma trilha que perpassa toda a obra, né, toda a peça, e que é uma mistura de canções típicas da Amazônia, um pouco com sonoridades indígenas, né, e também cantos árabes. Então tem isso, né? Claro, depois tem a fidelidade da obra. No romance mesmo, a gente tem trechos, né, que são escritos, pedacinhos de frases, né, escritos em árabe, sem nunca nenhuma tradução, para justamente gerar esse estranhamento, né? Distância, estranhamento, né? Pois é. E isso na peça também é reproduzido. Há algumas palavras soltas, mas assim, uma coisa bem discreta, né? É feito com fineza, é feito com inteligência, né? Então a memória se vê, essa questão da língua também tá muito presente, e a luz. Ou seja, tudo que a gente tem, né, justamente de mise-en-scène, está ali presente para analisar. Ambiental, exatamente. A luz, eu comentei aqui a questão da imagem, a fotografia, né? O Raton, ele trabalha muito com a questão, eu trabalhei isso na minha tese, os procedimentos mnemônicos, ou seja, tudo que tem a ver com a memória e pelos procedimentos de memória, ou seja, a fotografia faz parte disso, né? A escrita, as cartas, enfim, tem toda uma série de elementos que aparecem nos romances que a gente vê também dentro da peça, mas que são só assim, que passam de maneira, né? Não é estereotipado, mas está aí presente. Então, eu acho que é interessante por isso. Não é só contar a história como se fosse uma novelinha, né? É realmente adentrar a história numa análise já, numa percepção bem aguda, assim, aquela coisa bem, bem trabalhada, né? É uma peça bonita. Agora, eu queria ter muito visto, claro, ao vivo, quer dizer, lá, né? na cena mesmo. Queridos, mais alguma pergunta? Opa, Raimundo. Raimundo, eu vou até... Tá falando do galã da nossa festa. Aproveita seu momento, a câmera vai gostar de você. Queria perguntar para a Kelsey, que você trabalhou com incêndios, né, do Aderbal. A primeira mesa falou um pouquinho sobre o romance em cena. Eu queria te ouvir a respeito. Você também falou do Moby Dick, né, Moby Dick. Queria saber se você chegou a assistir a versão, o trabalho do Aderbal, o Moby Dick, que não chegou a ser um romance em cena, mas se isso te inspirou, se você assistiu, se vocês usaram algo da técnica no teu trabalho, se você também chegou a trabalhar com Aderbal, algo relacionado a romance em cena. Enfim, e como é que foi a tua experiência em trabalhar com o Aderbal, que é o meu autor, digamos assim. Tá? Curiosamente, eu acompanhei muita coisa do Aderbal, não só por por ser atriz, espectador de teatro, porque meu ex-marido trabalhou muito tempo com ele. E aí eu assisti, acabou que muita coisa eu acompanhava bem de perto, assim. Mas eu nunca tinha trabalhado com o Aderbal como atriz. Eu cheguei a fazer 2 assistências de cenário. Foi a única vez que eu trabalhei com cenário no teatro, em 2 peças que o Aderbal dirigiu. Eu só vinha trabalhar com ele como atriz no Incêndios.
né? Muitos anos depois. E, curiosamente, também, um dos únicos trabalhos dele que eu não assisti foi o Moby Dick. E, de certa forma, acho que isso é bom, sabe? Tem uma coisa que eu, quando me proponho um trabalho que já tem outras versões, eu não gosto de assistir antes de fazer. Todos eles, por exemplo, Incêndios, eu fui assistir o filme depois da peça estreada, muito tempo depois. Porque, como são linguagens muito diferentes, né? E você, de alguma maneira, você vê ali um recorte, uma maneira, uma luz sobre aquele personagem, uma maneira de ver, né? E aí, para mim, eu acho que contamina um pouco. Então, eu vejo sempre, mas eu vejo depois. Entendeu? Então, e incêndio não é literatura dramática, né? Foi criado para o teatro. O tempo todo ficou incêndio na minha cabeça, porque estava falando da questão da imigração libanesa, e é também uma história, né, ele mora no Canadá, mas ele é libanês e fala da Guerra do Líbano. Incêndios é um dos maiores exemplos dessa diferença entre o que o cinema, ou que a televisão, que o audiovisual faz com o trabalho do que o teatro faz. Tem algumas cenas emblemáticas do filme, não sei quem assistiu, por exemplo, como o ônibus pegando fogo, e quando se descobre que o menino é o filho dela, né? O estuprador é o filho dela, né? O incêndio no filme do ônibus é uma das cenas mais marcantes que tem, e no teatro ela é narrada. É muito doido, também tem um impacto, mas é muito diferente. Você ouvir o teatro é muito a palavra, né? Claro que tem teatro físico, teatro visual, teatro tudo quanto é jeito. Mas no teatro você descreve, como eu falei, você conta, né? Você narra. O cinema, a imagem narra. Muitas vezes, boa parte, os incêndios no filme, por exemplo, tem muito pouco texto. É quase o tempo todo imagem, imagem, imagem. E no teatro 2 horas de falação, sem parar, entendeu? Então, assim, trabalhar com a Aderbal é uma experiência de vida. Porque a Aderbal é uma biblioteca de histórias pessoais, é uma biblioteca de conhecimento do que ele já fez, do que ele já assistiu, né, do que ele já leu. Ele é muito... Então, ele dá muito substrato para os atores irem. Ele não como atriz, assim, ele não dita a você o que fazer, ele deixa muita liberdade. Incêndios, para quem assistiu, não sei se alguém aqui viu no teatro, era uma loucura, porque cada ator trazia a sua própria bagagem pessoal, não tinha uma linguagem única, inclusive nem de interpretação, porque ele deixava ter uma linguagem da encenação, mas de interpretação tinham várias escolas ali conversando, né? E é um dos diretores com quem eu trabalho. Isso é só uma curiosidade, tá, gente? Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Mas os diretores que eu trabalhei que mais são espectadores. Então, por exemplo, ele está dirigindo você. Você está fazendo... Estou dirigindo uma cena, eu digo, vai lá, Raimundo, faz lá aqui. Aí ele está aqui, sentado na plateia. Assim. Um dia, eu não estava acostumada com aquilo, eu já tinha visto ele fazer isso. Um dia eu estava em cena, eu parei, eu falei assim... Algum problema? E não era tudo, porque a cabeça dele ficava rodando. Então, uma coisa que você dizia provocava nele, e daí a pouco ele fazia um discurso de várias horas. E dizem, isso também é outra mística do Aderbal, que quando o ensaio dele de 6 horas, 4 horas e meia, era ele falando. Só que eu peguei o Aderbal já casado com a Marieta. E a Marieta tem lá aquela disciplina de mulher de teatro, então não tinha essa conversa. Ela conseguiu fazer, então ele começou a adorar muito. Marieta Aderbal, era muito maravilhoso de ver. Mas, enfim, porque é isso, né? Da onde vem, né? A literatura do Aderbal, a literatura espontânea dele, movimenta muito o que ele cria, né? É muito bonito de ver. Que tem isso também, né? Não exatamente, mas está vivo. O pai do Aderbal, ele era dono de uma livraria no Ceará. Então, quando a livraria fechou, ele levou todos os livros para casa. O Aderbal lia os livros mais fininhos, que eram de teatro. Depois foi Por isso ele se aproximou do teatro. Ele lia os livros que eram os mais fininhos, ele tinha que ler e lia os mais finos, que eram os de teatro. Só falar uma coisa... Sobre isso que você falou do Aderbal falar demais nos ensaios, o Oran Figueiredo, ele disse que uma vez, nos primeiros ensaios da Mulher Carioca,
O Aderbal falou mais de 4 horas, então eles já sabiam que o Aderbal ia se estender, saíram de fininho, foram tomar uma cerveja, voltaram, e ele ainda estava falando. Então era assim mesmo, ele falava horas. Mas nessa época ainda não tinha Marieta. Queridos, eu aprendi com meu amigo André Dias que a gente tem que acabar na festa no melhor momento. Eu acho que a gente já está nesse momento, né? Que é para todo mundo ter boas recordações, não naquele depois que está todo mundo bêbado, vomitando. Então, a gente encerra aqui então essa mesa. Eu convido todos a permanecerem. Em seguida faremos a leitura dramatizada da peça Ponto de Partida, de Gian Francesco Guarnieri, com a direção da grande, maravilhosa Paula Sandroni, aqui presente, pelo Grupo de Teatro de Letras, que é um projeto de extensão coordenado e supervisionado pelo professor André Dias. Muito obrigado.